não convocaram o tal do Batman, nem o tal de Neymar. Quantos anos faz que ele não é um jogador diferenciado? Por que ele tem que ser convocado? Ele faz a diferença jogando aqui no futebol brasileiro? Não colocou o Neymar. Achei ótima a posição dele. Salve, salve, galera! O nome de Neymar, fora da lista de convocados por Carlo Ancelotti, foi praticamente comemorado na mídia esportiva. Casagrande, Mauro César, Galvão Bueno e outros jornalistas só faltaram soltar fogos para comemorar o nome de Neymar fora da lista de Carlo Ancelotti. Confira aí, ó. Achei ótima a posição dele. Muita gente vai dizer, mas tinha que ter levado o Neymar para assistir o jogo junto com os jogadores, ou para tentar para o segundo jogo, no dia 10, até lá seriam 15 dias. Não é assim. Ele disse claramente, Neymar é o jogador para a Copa do Mundo, e assim os outros que estão machucados. Mas claro que a visão dele hoje está mais voltada para jogadores europeus. Então, o Hugo é uma presença marcante e mais outros jogadores, vai ser lá 4 ou 5 que estão no Brasil. É um grande técnico, vamos torcer para que dê certo, vamos ver o time que ele vai montar. Eu não teria levado, por exemplo, Danilo, porque talvez já tenha passado a fase dele, mas ele tem confiança de ver o Danilo jogar lá. O Alexandre está bem no Flamengo, mas também um jogador já rodado. Ancelotti, boa sorte e que a seleção brasileira volte a jogar um bom futebol. A convocação está aí. Vamos ver o resultado nos dias 5 e 10 contra o Equador e contra o Paraguai. Ancelotti já ganhou meu respeito na sua primeira convocação para a seleção brasileira, tá? Porque ele mostrou que nome não vai garantir vaga na seleção. O Neymar voltou a jogar, mas está fora da sua melhor forma física, vem de muitas lesões, não colocou o Neymar. E vamos lembrar que o Dorival, numa situação bem semelhante, convocou o Neymar. Ou seja, o Ancelotti mostrou, quem manda na seleção sou eu, não vai ser convocado por nome. Neymar tem chance de chegar na Copa? Tem. Merece, se estiver bem fisicamente? Merece. Mas hoje não merece. E o Ancelotti não convocou. E outra, convocou jogadores que já mereciam ter voltado para a seleção. Como Casemiro, que está voando no Manchester United. E não tem volante melhor no Brasil ainda do que o Casemiro. E o Richarlison, que jogou muito com ele no Everton e que está jogando muita bola agora novamente no Tottenham. E detalhe, poucos camisas 9 jogaram melhor do que o Richarlison na seleção brasileira nos últimos anos. Então merece, tem a confiança do treinador, assim como o Casemiro. E a não convocação do Neymar mostra que o Ancelotti tem peso para, se não for para convocar o Neymar, não convocar. Coisa que não acontecia com os outros treinadores. Já ganhou meu respeito e, Ancelotti deixando claro, quem manda aqui sou eu, Neymar fora. Por que ele tem que ser convocado? Ele faz a diferença jogando aqui no futebol brasileiro? Jogando contra o CRB da segunda divisão, ele fez diferença? Que deu um passe, fez diferença. Fez 2, 3 jogadas e armou um ataque também do time alagoano. Está totalmente fora de forma, sem ritmo de jogo, sequência de lesões, você não sabe se ele vai se machucar amanhã de novo, que você machuca, volta, você machuca, volta, você machuca, volta. Isso aí fora a lesão grave que teve. Então, não faz sentido. O futebol brasileiro tem que seguir, a seleção brasileira deveria seguir o seu caminho. O Neymar segue o caminho dele. Se em algum momento houver uma convergência ali, se a coisa se cruzar, aí volta a chamar. Mas hoje, não tem condição, gente, pelo amor de Deus. Não sei nem por que a gente discute tanto essa possibilidade. Sinceramente, parece uma conversa nonsense. Sério, porque não tem o menor cabimento. Hoje. Amanhã, se estiver bem, beleza, aí chama. Lembrando, na Copa de 18, ele virou meme mundial como Caicai. A de 14 ele não tinha culpa, aquela seleção era uma bagunça. E ele se machucou, né? Sofreu uma entrada violenta do Zúñiga lá, o colombiano, e se machucou. Nem jogou no 7-1. Aí a gente tem que deixar de fora, acho eu. Mas 18 ele era o cara que era o Caicai, virou meme mundial. Aliás, um dos primeiros memes assim, de repercussão mundial nessa era de memes foi o Neymar, em 2018. Em 2022, ele fez uma Copa do Mundo ruim como toda a seleção brasileira. Passou a Copa inteira tentando aquela jogada do gol que fez contra a Croácia, que de nada adiantou. Tentando resolver sozinho. E o Tite subserviente a ele, como toda a comissão técnica da seleção brasileira. É para continuar assim? Pelo amor de Deus, né? Não tem nem sentido. Mas acho que o maior problema é que ele não joga, né? Ele joga uns minutos, fica discutindo com o torcedor do CRB, já teve lá aquela situação com o Samuel Xavier. Tá jogando, né, gente?
Não está jogando, né? Aliás, eu acho impressionante como é que as pessoas imaginam que o Neymar vai resolver a Copa do Mundo. Não resolveu quando era mais jovem e estava inteiro. Vai resolver agora? Agora você tem que montar um time de futebol. Se ele estiver bem, se de repente de uma hora para outra voltar a jogar bem, estiver em boa forma e tudo, aí convoca, bota para jogar. Mas enquanto está nessa situação, não tem que nem pensar. Nem pensar. Neymar, ele era quase o imperador ali da seleção brasileira. Agora, se o Ancelotti não tiver coragem, peito, autonomia para não convocar, não é só o Neymar, qualquer jogador que ele acha que não deve convocar, então ele não tem que treinar seleção nenhuma. É óbvio que o cara tem que se dar o respeito, né, gente? Está chegando para ser um técnico de primeira linha. E repito, ele entrar em contato com o jogador é uma evidente ação política. Para não parecer que está contra o cara, para não ficar amanhã tendo burburinho. Certamente foi orientado, sabe, da área de influência grande que tem o jogador, seu staff, os influenciadores, amigos que ficam aí falando e tal. Então, para que comprar essa briga? Ligou, conversou e tal. E assim, o Neymar amanhã, se ele estiver bem, se ele conseguir jogar bem, demonstrar fisicamente uma boa condição, ele naturalmente pode ser chamado, como qualquer jogador. Acho que é isso. Simples assim. O Neymar não tem história na seleção brasileira, em Copa do Mundo, em jogos, que justifiquem todo esse auê ao seu redor. Não tem. Não tem. Infelizmente, para a seleção brasileira, não tem. Ele tem um tempo que não é muito grande, mas é o bastante para montar um time. Montar um time competitivo. Eu acho que é isso que ele vai mirar. E acho que a não convocação do Neymar se justifica por razões óbvias. Então, acho que esse é um ponto positivo. Não ter começado de forma subserviente, como os anteriores, que assim foram, talvez até porque não tem esse tamanho todo, né? O Neymar é muito maior que esses caras todos aí. Então, o Tite, gente, se curvava, pelo amor de Deus. Aí, ó, tá vendo só? Olha que camisa nova que vai lançar aí a Prove. Eu já tô com a jaqueta aqui, mas feliz demais pela convocação, cara. Pô, que legal o Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Antony, que tá jogando muito no Betis, né? Vinícius Júnior, Gerson, Hugo, que vai ser o titular da seleção brasileira, e aí não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem o tal de Neymar. E aí, Carlos Ancelotti, um beijo pra você. Você é a esperança nossa. Muito obrigado, Carlos Ancelotti. E tenho certeza que a partir de agora tudo vai mudar. Parabéns, Carlos Ancelotti. Parabéns. Quantos anos faz que ele não é um jogador diferenciado? O cara ele machucou, ele tá mais de um ano sem jogar na sequência. Antes disso, também não estava jogando bem. Que ele desequilibra, é óbvio que ele desequilibra. Que ele é um jogador altamente técnico, isso é inegável. Que ele é o maior craque do futebol brasileiro das últimas décadas, também é indiscutível. Mas ele se empenha para manter isso? Ele treina, ele quer ser isso? Se o Neymar quiser treinar seriamente, esquecer qualquer outro tipo de coisa, parar de ser influência, esquecer qualquer outro tipo de torneio de fúria, essas coisas todas, e treinar pra caramba, até chegar à Copa do Mundo do ano que vem, mas treinar mesmo, sabe? De verdade, esquecer o pôquer até 6 da manhã, sabe? Essas coisas assim, eu tenho certeza que ele chegaria na Copa e poderia desequilibrar se ele não tivesse nenhuma contusão. O Neymar é o garoto propaganda da seleção brasileira. O Neymar é a visibilidade da seleção brasileira. Continua sendo. Mesmo ele em forma ou não, ele continua sendo. Ele indo para lá, sem estar em forma, sem condições de jogar, vai ter uma pressão até própria dele para jogar. E você vai colocar um cara em campo numa competição, num jogo competitivo de alto nível, que é eliminatórias, contra o Equador e contra o Paraguai, que o bicho vai pegar, que a intensidade é muito alta. Você tem que estar em forma para jogar. Meu companheiro de comentário, isso eu vou dizer, posso estar enganado, mas com o Ancelotti não se cria. Bom, galera, parece que a influência de Neymar na seleção brasileira acabou. E realmente estava faltando um cara de peso para arrumar essa bagunça e colocar ordem na casa. Agora vamos ver os próximos jogos da seleção e ver se ela vai desempenhar bem, porque se tiver resultados ruins, com certeza esses mesmos jornalistas que estão comemorando Neymar fora da lista, vai voltar aquela velha narrativa. A seleção precisa de Neymar. Vamos aguardar os próximos capítulos. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!